Muita gente morre de medo do parto normal, exatamente porque não consegue imaginar como que aquele canal, aquela vagina, que geralmente é ali, ó, fechadinha, vai conseguir ficar daquele tamanho para passar um bebê. Será que não vai estragar tudo? Será que o parto normal pode dar bexiga caída? Pode dar perda de xixi? Sejam todos bem-vindos a Você Plena. Eu sou Lilian Fiorelli, uroginecologista e especialista em sexualidade feminina, e hoje vamos conversar um pouquinho sobre o parto normal. Será que ele pode aumentar a chance de ter bexiga caída, que é aquela bola na vagina, o útero caído ou o intestino caído, ou a incontinência urinária, que é aquela perda de xixi sem você querer? Ao longo de toda a gestação, o nosso corpo passa por diversas modificações. E até, inclusive, para o parto normal, existe uma série de modificações na vagina e na musculatura também do dito assoalho pélvico, que é o que segura essas estruturas. E a gente sabe que ao longo da gestação aumenta muito a pressão na barriga. Lógico, existe um bebê crescendo ali dentro daquela barriga que vai pressionando todos os órgãos pélvicos para baixo. E se a gente não tem uma boa sustentação, mesmo ao longo da gravidez, a gente pode aumentar sim a chance de bexiga caída e de perda de xixi, mesmo sem o parto normal. Pasmem! Mas ao longo do parto normal, a gente também sabe que podem acontecer algumas lesões. Eu trouxe aqui para vocês um modelinho que vai explicar melhor. Esse é um modelinho que simula a parte óssea da pelve feminina, tá bom? Então aqui seria a coluna, aqui os ossos ilíacos, aqui dentro, aqui na frente a cartilagem do pube, tá? E ao longo da gestação o útero vai se desenvolvendo aqui em cima, então aqui é onde acontece toda a gestação. Então eu vou até aqui simulando como se fosse a cabecinha do bebê. A maioria das vezes ele fica nessa posição que é chamada posição cefálica, né, com a cabecinha para baixo. E ele fica encaixada aqui nessa região da pelve, esperando até o dia do nascimento. Toda a gestação, ela aumenta a pressão aqui em cima da barriga e com isso aumenta a força que você precisa para sustentar os órgãos da região genital. Então, a bexiga, o intestino e a própria vagina acaba sendo sustentada por uma região muscular chamada assoalho pélvico, tá? E com isso, a gente melhora a parte da anatomia dessa região. Por isso que a gente fala que não é só o parto vaginal, mas a própria gestação em si. Se a gente não tiver um assoalho pélvico preparado, a gestação pode aumentar a chance de bexiga caída, de intestino caído e também ocasionar alguma lesão aqui na região do assoalho pélvico. Ao longo do parto normal, você tem uma distensão da vagina, né? Então a vagina nessa região aqui, ela se abre muito mais do que o habitual. E com isso você pode sim ter algumas lesões ao longo da passagem do bebê nesse canal. Para que a gente minimize essas lesões, uma das indicações é a fisioterapia de assoalho pélvico. O que a fisioterapia faz? Ela trabalha essa musculatura de forma que você melhore tanto a sustentação dos órgãos quanto o relaxamento dos órgãos durante o parto. E com isso facilita a passagem do bebê no canal de parto. Aqui já nesse modelo, eu trouxe para mostrar para vocês, até para vocês entenderem que quando a gente tem o parto aqui, então a gestação tá aqui em cima, tá? Então o bebezinho tá aqui em cima. Ele vai passar por esse canal vaginal aqui, ó, e tem assim um contato aqui com a bexiga, um contato com o intestino, e alguma das lesões que pode acontecer no canal de parto é lesão dessa região da vagina, tá? Que é chamada a fáscia. A fáscia é uma região que sustenta a bexiga tanto na parte anterior aqui e sustenta o intestino aqui na região posterior. Se eu tiver alguma lesão dessa fáscia, é como se eu tivesse um buraco aqui e não sustentasse mais a bexiga, e com isso a bexiga entra dentro da vagina. Esse é chamado o prolapso de bexiga ou cistocele, tá? Que é essa ou, né, leigamente chamado de bexiga caída, porque ela cai mesmo, tá? Ela perde a sustentação
e cai. Ela entra dentro da vagina e sai aqui nessa região. Isso pode acontecer também na uretra, tá? Então a própria uretra pode ter alguma lesão de sustentação da uretra e ela mobiliza, e conforme ela vai mobilizando, ela perde o poder de fechar e com isso não consegue conter mais a urina. Então, grande parte dessas mulheres que têm a bexiga caída ou que têm essa mobilidade da uretra, elas têm sintomas de incontinência urinária, perda de xixi involuntária, quando tosse, quando espirra, porque a uretra já não consegue fechar direito. E em alguns casos, a gente também tem o que a gente chama de retocele, que é o reto entrando dentro da vagina. Então, se tiver alguma lesão aqui dessa região, o intestino entra dentro da vagina e é o que dá essa bola na região da vagina. Às vezes tem fezes presas aqui nessa região do intestino e dificulta também para fazer cocô. E algumas vezes a gente tem até o prolapso de útero. O que acontece? A gente tem um ligamento aqui chamado ligamento uterosacro. Ele é o que sustenta o útero. Ao longo da gestação, independente do canal de parto, você tem uma distensão muito grande desse ligamento. E isso pode ocasionar uma descida do útero e com isso o prolapso de útero. Eu sei que com tudo isso vocês devem estar bem assustados, mas calma. A primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é que não é só o parto que faz isso, não. Tá? O parto vaginal, ele pode eventualmente aumentar a chance de acontecer esses prolapsos, que é a bexiga caída, intestino caído, pode aumentar a chance de incontinência urinária, mas ele não é o único vilão. Muito pelo contrário, existem outras situações de mulheres que têm esses sintomas e nunca tiveram parto normal. Isso porque os maiores fatores de risco são aumento da pressão da barriga, então às vezes a própria obesidade pode ocasionar isso, algumas doenças, eventualmente com doenças de colágeno, então que sejam genéticas ou até na pós-menopausa, que cai bastante o nível de hormônio que daria esse turgor aí do colágeno, e até, eventualmente, alguns traumas, como acontece mesmo no parto normal. Então vejam que existem muitas outras causas para isso. E ainda falando no aumento da pressão intraabdominal, eu diria que a gente ainda tem mais causas ainda, como tosse crônica, obstipação crônica, aquela força que você faz para evacuar, essa força abdominal vai empurrando os órgãos para baixo. Exercícios físicos intensos em que você usa muita musculatura abdominal sem ter um aumento da musculatura do períneo e do assoalho pélvico. Por isso que é importante a gente, sempre que tiver a oportunidade, trabalhar esse assoalho pélvico. Se você não sabe como contrai, se você não sabe como faz, um fisioterapeuta vai te ajudar nisso. E é importante fazer pelo menos uma vez na vida uma consulta com um fisioterapeuta de assoalho pélvico, pelo menos para você entender como faz essa contração e fazer esses exercícios de forma regular. Essa, na mulher, é a única sustentação que a gente tem segura ao longo da nossa vida. A pelve da mulher, ela é formada de forma que ela seja um pouco mais aberta para possibilitar o parto vaginal. O que a gente tem para sustentar esses órgãos é a parte muscular. Temos também as fáscias, os ligamentos, mas o que você consegue fazer para melhorar essa sustentação é da parte muscular. Então, exercícios de assoalho pélvico super indico, independente de trabalho de parto, independente do tipo de parto. E, gente, não vão escolher fazer cesárea ou parto normal por conta disso. Vocês podem ter a via de parto que vocês quiserem e que for mais adequada para você. Não é isso que vai dar o sintoma de bexiga caída e incontinência urinária. O que é importante é, se você estiver grávida, faça esses exercícios de assoalho pélvico, porque independente da via de parto, você pode aumentar a chance dessas lesões. Gostou desse vídeo? Foi informativo para você? Escreve para mim aqui, você já teve parto normal, tem incontinência urinária, tem bexiga caída? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? E se você é novo por aqui, ó, se inscreve aqui, sempre tem muita novidade para vocês, a gente conversa bastante sobre sexualidade, sobre um universo feminino. Toca o sininho que sempre vai lembrar você dessas novidades. Dá um like aqui e, gente, não se esquece de se inscrever, ó, nas minhas redes sociais, sempre tem muita coisa legal.